E vamos falar agora de economia. Nós estamos em contato com o Luiz Fernando Figueiredo, que é sócio da Mauá Capital e ex-diretor de política monetária do Banco Central. Luiz Fernando, boa tarde. Boa tarde. Bom, Luiz Fernando, a gente tem acompanhado aí o ânimo do mercado financeiro de modo geral em relação às projeções, melhorando muito a projeção quanto ao crescimento da economia brasileira. Nós tivemos o PIB do primeiro trimestre até confirmando essa perspectiva aí um pouco melhor, só que paralelamente a gente tem preocupações com inflação, com elevação dos juros e agora tem essa situação de crise energética que não dá para se dizer ainda exatamente o que pode acontecer. Eu queria saber a sua avaliação de cenário, se você partilha dessa perspectiva de um crescimento que talvez possa passar de 5%, até a equipe econômica já fala disso, mas considerando esses riscos aí que estão no radar, né? Assim, nós tivemos a pandemia aumentando muito de intensidade, né, a chamada segunda onda, até o final de março, início de abril, né? E naquele momento as expectativas, as projeções estavam muito ruins para o crescimento do ano. Algumas delas abaixo de 3% até de crescimento. Mas, na medida que os dados foram saindo, dados de janeiro, de fevereiro, mesmo de março, que teve uma redução de atividade grande, o que se viu é que a atividade foi muito maior do que se esperava. Por que isso? Até porque, durante esse período, se falou muito restaurantes, toda a área de serviços, etc. É porque nós aprendemos a conviver melhor com a questão da pandemia, com essa questão de fazer home office, ficar em casa, etc. Então, a atividade ela tem sido menos prejudicada por esse efeito, por essa situação. Depois que a pandemia começou a se reduzir a partir de abril e que a atividade foi voltando na maioria dos estados e cidades, houve uma recuperação bastante forte da atividade. E não é por outra razão, ou seja, a economia está mais forte, sim, e por isso as projeções vão até 5%, talvez até mais do que 5% ao ano, o crescimento do ano de 2021. A nossa visão é um pouco menor, é 4,6%, mas o risco é que seja mais alto. A questão da inflação, você tem duas questões. Uma são os choques que vêm um atrás do outro e que levam o índice de inflação lá para cima. A outra é uma dúvida de se esses choques vão acabar perpetuando mais inflação para frente ou não. Se eles não perpetuarem mais inflação, é uma coisa que é passageira, então não é um grande problema, mesmo com a questão da seca e ter que se utilizar energia muito mais cara e com isso a inflação ficar mais alta, porque isso é um fenômeno temporário que volta, né? A visão do Banco Central, que é a nossa também na Mauá, é que esse fenômeno que a gente está vendo de sucessivos choques é um fenômeno temporário. Por que nós achamos isso? Porque no setor de serviços ainda a ociosidade é muito grande, nós temos um nível de desemprego ainda muito alto, que não corrobora um processo inflacionário mais permanente. Agora, e a questão energética, como é que ela entra nesse contexto geral? Porque, de um lado, a gente já teve mudança da bandeira, né, para o vermelho nível 2, um custo de energia maior que a gente tem no Mercado Livre, e não se descarta o risco de apagões, talvez até por algum problema de sistema, ou a necessidade de um racionamento, porque todas as projeções não são favoráveis em relação ao nível dos reservatórios. Inclusive, neste final de semana, tivemos alerta aí que pelo menos 8 hidrelétricas do Sudeste pode chegar num nível limite, né, até o final de novembro. Então, tem um risco implícito aí, não é? Sem dúvida que tem. Nós estamos assim, numa situação dramática nessa área. Quer dizer, o Brasil ele tem um plantel, né, quer dizer, toda a base de energia é muito hidro, né, nós precisamos diversificar mais a nossa base para que a gente tenha menos esse risco, embora seja renovável, seja muito limpo, etc., tem esse risco hídrico, né? E nós estamos, sim, vivendo uma situação dramática. A seca não se vê desde 1930, uma seca como essa que a gente está vivendo. Agora, o sistema hoje já está muito mais preparado do que, por exemplo, a gente viu em 2001, quando a gente teve lá o apagão, etc., porque naquela época
se acontecesse o que está acontecendo, o que está acontecendo hoje, a gente já teria, se a gente não tivesse feito uma série de coisas com novas termos, etc., nós já teríamos uma situação de racionamento. Então, assim, o mais provável é que haja alguns apagões, alguns problemas, mas mais localizados do que propriamente um racionamento muito maior. Por quê? Porque a gente está mais preparado, embora o nosso parque não seja tão diversificado assim, os salvaguardas que foram criados com termoelétricas que são mais caras, são poluentes, etc., mas pelo menos são algumas salvaguardas que nos ajudam a conviver com isso. E uma coisa muito ruim, mas que está nos ajudando nessa situação de hoje, nessa questão hídrica, é que o Brasil não cresce há muitos anos. Então, um país que não cresce há muitos anos, ele também não gasta mais energia. O gasto de energia não cresceu nos últimos anos. E até por isso, a gente não está numa situação muito mais dramática. Ou seja, se não for feito um investimento grande na questão de energia, principalmente diversificando o nosso parque energético, nós vamos ter problema com certeza mais à frente. Na verdade, a gente vem de um nível baixo de reservatórios desde o ano passado, só que no ano passado nós tivemos uma queda muito forte da atividade. Foi o primeiro momento da pandemia, agora, como você ressaltou, a economia aprendeu a lidar melhor com os efeitos da pandemia, da crise sanitária, então tem conseguido apresentar esse desempenho melhor. O relatório Focus, divulgado nesta segunda-feira, inclusive trouxe aumento da projeção não só para o PIB deste ano, para 4,36%, eu falava dos 5%, porque o relatório Focus é uma média, né? E a gente tem tantos que prevêem crescimento acima de 5%, como os mais cautelosos, que ainda prevêem até abaixo do que isso que apareceu no relatório Focus. E para o ano que vem também cresceu a projeção para 2,31%. Você acha que mesmo com essa retomada mais firme, que se espera mais acelerada no segundo semestre, a economia consegue segurar essa situação da crise energética? Olha, os maiores especialistas projetando situações limite, ainda entendem que o risco é muito pequeno da gente ter fazer um racionamento, uma coisa mais sistêmica. Tá? Ou seja, não é que a situação não seja dramática, é que depois de 2001, uma série de salvaguardas foram criados e o Brasil não cresceu, de lá para cá cresceu muito pouco. Então, nós aguentamos mais do que a gente aguentava naquela época. De novo, não quer dizer que a situação não seja dramática, mas o risco existe, mas ele ainda parece ser relativamente pequeno. Agora, Luciano, que tipo de crescimento você está vendo para a economia brasileira? O quanto que a gente pode sentir o impacto de uma expansão mais forte do PIB, que pode aí beirar os 5%? Porque eu falo ainda dos efeitos da pandemia que a gente tem sobre o mercado de trabalho, sobre poder de compra, sobre distribuição de rendas, empresas que ficaram no meio do caminho. A gente espera que haja uma vacinação e todas as projeções demonstram também otimismo com a aceleração da vacinação no segundo semestre. Qual seria esse perfil de crescimento da economia brasileira? Tá. Bom, o primeiro que a vacinação ela é tudo para a gente falar em termos de crescimento ok para frente, né? Para não ter esses cresce, tem que parar, fecha tudo, volta. Parece que a vacinação agora vai bem, vai ter vacina suficiente, etc. Fizeram lá uma questão se atrapalharam na questão de idade, conformidade, que já parece que se resolveu. Então, a história da vacinação parece que vai melhorar bastante. Né? Se isso acontecer, que hoje parece ser o mais provável, nós então vamos continuar nesse processo de retomada do crescimento. Né? E quando a gente olha o número de 5%, a gente fala, nossa, que bom. A verdade é que ele é um crescimento tímido. Ele, na verdade, reflete uma queda de atividade, né, crescimento negativo do ano passado. A gente não chegou ainda, e com esse 5%, a gente mal vai chegar ao nível que nós estávamos antes da pandemia. Então, é simplesmente uma recuperação. Como a gente está numa situação muito ruim, né, a gente olha e fala, que bom. E é verdade, é um alívio. Mas a gente não está falando de um crescimento exuberante. É o que os economistas chamam de crescimento cíclico, ou seja, você tem um ciclo de baixa, agora você tem um ciclo de recuperação. Não dá para imaginar um crescimento firme, superior a 2 e pouco, para frente, sem reformas estruturais, a não ser um crescimento cíclico como o que a gente está vendo agora.
que quer dizer isso no final? Isso quer dizer no final que o desemprego ele vai melhorar, mas vai muito gradualmente. Perfeito. E as reformas, para nós fecharmos, da forma como elas estão sendo desenhadas, elas podem assegurar esse crescimento que você está falando, acima de 2%. Nós temos aí um encaminhamento de uma reforma tributária que deve ser fatiada e temos um encaminhamento de uma reforma administrativa que deve jogar os resultados lá para frente. Infelizmente, elas não serão suficientes para melhorar uma situação de crescimento estrutural. Claro que elas ajudam. Toda reforma ela é um tostãozinho para frente, não para trás. Então, isso ajuda, mas não é suficiente, né? O Brasil ele tem um gasto público que não cabe mais dentro do nosso país, da nossa economia, de 40% do PIB. Nós precisamos rapidamente reduzir esse gasto. Essas reformas que a gente está vendo aí, elas vão fazer um pouquinho disso e muito a longo prazo. Então, provavelmente no próximo governo a gente vai ter que endereçar reformas que realmente deem conta dessa situação e o Brasil possa voltar a crescer bem. Perfeito. Ouvimos o Luiz Fernando Figueiredo, que é sócio da Mauá Capital e ex-diretor de política monetária do Banco Central. Luiz Fernando, muito obrigada. Uma boa tarde. Boa tarde, foi um prazer enorme. Obrigada.